Ora bem, vamos então começar, dar início a mais esta sessão, que está integrada no ciclo de fotografia de Lamego e Valdo Varosa, que teve uma primeira edição há 2 anos, em que o tema, proposto designadamente pela diretora do Museu de Lamego, que está aqui presente, a Alexandra Falcão, foi a circunnavegação, os 500 anos, portanto, associado aos 500 anos da circunnavegação, foi precisamente a viagem. E nós, nessa altura, quem faz a curadoria do ciclo sou eu e o João, percebemos que sempre que nós viajamos e regressamos a casa. E, portanto, antes da pandemia, nós já tínhamos definido como o tema da segunda edição a casa, porque quem viaja volta a casa, parte da casa, volta a casa. Mal nós sabíamos que a casa ia assumir um papel tão brutal, tão importante, quase que se transformou, algumas vezes, não foi casa, foi gaiola, não é? E então, com toda a propriedade, este ano, com um ano de hiato, por causa do confinamento, não pudemos fazer a segunda edição do ciclo no ano passado, retomamos este ano com a casa, mas efetivamente com a casa também vista de uma outra maneira, da mesma maneira que antes, mas com outras dimensões que foram aquelas que resultaram do confinamento em situação de pandemia. As exposições encontram-se no Museu de Lamego, na Torre da Ocanha e no Mosteiro de Santa Maria de Salzedas. Todas as exposições jogam em volta da casa. Na Torre da Ocanha já tivemos aqui numa sessão destas o Sérgio Rolando, que esteve em residência artística em Lamego e que apresentou e que apresenta uma exposição de fotografia nessa torre única no país, e que sugerimos que vão lá por tudo, não só por causa da exposição, mas pelo património, pela gastronomia, pela paisagem, é de facto fabulosa. E então ele, durante o tempo que esteve em residência, fez uma leitura do que seria a casa naquela zona e deu como título à sua exposição Casa Forte. Depois, no Mosteiro de Salzedas, nos maravilhosos claustros recentemente reabilitados, temos 50 fotografias de todo o mundo, de fotografias mobile, fotografias captadas e editadas por dispositivos móveis, isto é, telemóveis ou tablets, portanto o grande desafio que nós lançamos enquanto Mira foi que efetivamente as pessoas não tratassem da casa, mas em casa, e é impressionante a quantidade de visões da casa, mas em que prevalece muito a janela. Portanto, a janela, no fundo, como aquela ligação para o exterior que toda a gente tinha saudades. E pronto, e de alguma maneira também esta ideia de navegação por todo o mundo, esta circunnavegação, e de que maneira é que todos vivemos a situação de confinamento. Finalmente, no Museu de Lamego, uma exposição em casa, do Alfredo Cunha, e depois juntamos 4 fotógrafos numa exposição projeção, o Júlio de Matos, Casas de Brasileiro, tanto um registro de afetos, esteve aqui a semana passada, o Paulo Pimenta, Gente Sem Casa, a Lucília Cordeiro, A Casa Sou Eu, e a Inês Dorei, que hoje está aqui, que é Casa Sem Gente. Eu devo dizer que estamos todos, nós, Mira, o Museu do Lamego, na pessoa da Alexandra e de toda a sua equipa, estamos muito satisfeitos de que modo é que todos estes fotógrafos, com registros muito diferentes, com percursos muito diferentes, gerações diferentes, com estilos de fotografia completamente diversos, conseguiram efetivamente
1 e quase 3 euros por mês, consoante a potência contratada. Vão ser afetados clientes do mercado regular. Já está. Isto, nós recebemos algum dinheiro por ter entrado esta publicidade. Bom, mas dizer-lhes que, no fundo, chegamos ao fim, muitas vezes em projetos nós temos a sensação de que, claro, pode-se fazer sempre melhor, mas ficamos muito contentes por fotógrafos tão distintos se terem congregado numa linguagem diversa, mas comunicacional no sentido real e mais largo do termo. Por outro lado, portanto, também escolhemos como uma imagem, e foi uma escolha conjunta também com a Alexandra, uma imagem para o ciclo que é o desenho da casa, portanto, feito por uma criança, porque as crianças, quando se pede para fazer um desenho, ou desenham a figura humana, não é? Uma carinha com 2 olhinhos, os bracinhos e assim, e é casa. Portanto, nós achamos que em vez de privilegiar uma fotografia, decidimos fugir para o desenho. Estamos a desenvolver este ciclo de conversas, integrando-as numa rubrica que já existe há um ano e tal, que é conversas sobre um percurso, sobre um projeto fotográfico. E, portanto, todas as quartas-feiras, quase que desde que começou o primeiro confinamento, nós temos juntado aqui ou em exposições virtuais, estas conversas. E o que é que nós temos tido como feedback? É uma relação mais próxima da fotografia com as pessoas, é usando estes meios, levar os fotógrafos a públicos que geralmente não são utentes daquele fotógrafo ou daquele tipo de fotografia ou até da fotografia. Portanto, nesse sentido, estamos muito contentes. Agradecemos muito à Inês Dorei por ter aceito o convite para estar no Museu de Lamego e para estar aqui hoje. A Inês já expôs mais do que uma vez no Mira e somos fãs do trabalho dela. E, obviamente, quando se fala em casa, temos que falar da Inês, casas sem gente, mas são casa. Eu tinha dito que não lia a biografia, mas ela é muito modesta a falar de si, portanto eu vou ler o que está aqui objetivamente escrito. Inês Dorei nasceu em 77, no Porto, estudou fotografia no London College of Printing em 2002, a arquitetura, a polis, a fronteira entre espaço público e privado, a investigação sobre os lugares e os seus contextos são alguns dos elementos que constituem o seu corpo de trabalho, cujo principal meio é fotografia, ainda com fusões com a instalação e o vídeo. Expõe publica e faz residências artísticas com regularidade. Está presente em diversas coleções privadas e públicas, onde se destaca a Fundação EDP, a Olivia Araúna Collection, ou a Galerie d'Image, ou Image, não sei. Tem sido premiada pelo seu trabalho, nomeadamente com o Prémio Novo Talento FNAC em 2007. Na publicação de livros, destacam-se Mecanismos da Troca, em 2010, e Porto Interior, 2011. É representada pela Galeria Presença no Porto. E, portanto, era agradecer à Inês e passar-lhe, portanto, agora a palavra. Obrigada. Obrigada eu, Manuela, por essa apresentação e agradeço também o convite para participar na exposição em Lamego. Na verdade, não foi nada difícil selecionar as imagens para a exposição, porque casas sem gente é o que eu tenho fotografado nos últimos, não sei, 15 anos, por isso o que eu tentei fazer para esta exposição foi selecionar imagens que não tenho usado para projetos anteriores e também uma das características do meu trabalho é fotografar espaços que são usados, mas que parece que não estão a ser usados, que estão abandonados, mas aqui misturei os dois
no fundo, espaços abandonados, evolutos, e com espaços pronto, que ainda estavam a ser usados quando os fotografei. Mas se calhar posso ir avançando aqui. Não sei se estão a ver a imagem. Sim. Ok. Portanto, estas imagens estão por ordem cronológica, basicamente, e esta imagem foi tirada em 2010 e é da Fundação Champalimau. E foi um resultado de um convite da Leonor Beleza, que no fundo gera a fundação, contratou 10 fotógrafos para acompanharem as obras da fundação, e isto é no fundo uma fotografia de obra, não é de um espaço abandonado, mas de um espaço em obra. Depois as fotografias, foram selecionadas 5 fotografias, que estão, as fotografias todas dos fotógrafos, no fundo estão espalhadas pela fundação, pronto, no espaço da fundação. Esta fotografia é do Palacete Pinto Leite, que é o antigo conservatório na cidade do Porto, e fotografei porque estava, no fundo, a investigar a cidade e espaços vazios da cidade, que depois foram publicados em livro e que deram também origem ao Prémio FNAC, no fundo. O Prémio FNAC foi em 2007, ganhou com uma série de interiores do Porto, mas depois fui convidada para publicar um livro e, no fundo, continuei a fotografar espaços da cidade para integrarem o livro, e este foi um deles, o Palacete Pinto Leite, que na altura era da Câmara do Porto e foi vendido e agora pertence a um privado. Esta fotografia é o resultado de uma encomenda da Faculdade de Arquitetura do Porto, que faz parte de uma investigação do professor Domingos Tavares, que estava a fazer uma investigação sobre casas de brasileiro em Portugal. E esta é uma casa uma das casas designadas para eu fotografar, e pronto, este foi o espaço que encontrei. Isto também faz parte da mesma casa. Este é uma fotografia também da série de Porto Interior, e é um dos temas que eu fotografo recorrentemente, que são escadas de interiores de edifícios, e que é da garagem do comércio, ali na Praça Filipe de Lencastre, e que ainda se encontra intacta a arquitetura. Esta imagem é da cave do Palácio da Justiça, do Tribunal da Relação, ali na Cordoaria, na cidade de Porto, que fotografei também no seguimento da série do Porto Interior, também em 2010. Também interessa-me fotografar sítios menos visíveis e menos óbvios dos espaços. Estas escadas são de um edifício na Rua Passos Manuel, no Porto, também fotografado para a série Porto Interior. Estas escadas são também para a série Porto Interior, e foram... este era o edifício do Cineclube do Porto, que já saiu deste edifício, ali mesmo no início da Rua Dom Manuel II, e que agora está a ser transformado num hotel. E que é muito comum, eu fotografei imensos espaços que nos últimos anos foram transformados em hotéis. Estas são as escadas da Casa de Serralves, também fotografei na altura para o Porto Interior, em 2011.
Isto é um edifício que era do escape de uma escola superior, ali na Rua Entre Paredes, e um edifício que era usado quase só para festas e praxe dos alunos, mas que ainda era usado. Era uma antiga, pronto, escola, e que agora também é um hotel. Isto também é um escape. Esta é a casa mortuária do Hospital de São João, que foi um dos sítios mais incríveis que fotografei. Aqui ao lado tem uma capela depois que entra também no livro de Porto Interior, lindíssima. E pronto, e foi um dos sítios mais onde a experiência foi mais intensa no fundo, porque enfim, vi literalmente corpos enrolados em tecido branco a serem transportados ali ao lado. Este é uma prisão, são celas no quartel da Bela Vista, ali atrás de Monte Aventino, que acho que é o único espaço dentro da cidade de Porto que acolhe presos, e que normalmente presos que são temporários, que estão à espera para irem para tribunal. E esta também foi uma experiência muito intensa, e uma das coisas mais marcantes foi o cheiro desinfetante que havia nas celas. Este é o lavador da Ribeira. Estas escadas são de um edifício do Perpétuo Socorro, na Rua Costa Cabral, que é um edifício lindíssimo, que é uma escola maioritariamente, tem uma igreja, e começou por ser também uma garagem e um cinema. É um centro de caridade, no fundo, que foi criado nos anos 50, 60, e que, no fundo, criaram a garagem, o cinema, para criar receitas próprias, e depois, entretanto, construíram um edifício que alberga uma escola, um centro de dia e uma igreja, e que foi desenhado pelo arquiteto Luís Cunha. E com alguma mobília do Pádua Ramos. Este edifício é a Companhia Aurifícia, que foi comprado também agora, teve imensos anos à venda. Este foi um dos edifícios que eu fotografei para um trabalho comercial, para uma empresa chamada Muna de Mobiliário, que, no fundo, para fotografar mobiliário em fundos interessantes. E isto, no fundo, foi uma repairagem, uma investigação de sítios. Esta Companhia Aurifícia agora parece que vai ser transformada num lar, penso eu, um centro de dia, um lar. Esta casa é no Largo Moinho de Vento, e também foi um resultado de repairagem para a Muna. Este edifício é uma casa que ali perto da Rua da Restauração, na parte de trás, na parte nova do Hospital de Santo António, e é uma casa lindíssima que pertencia à família de um amigo meu, e que agora pronto, esta é a sala da música, e tinha espaços lindíssimos, e agora foi transformada num hotel também muito bonito. Isto agora mais para a frente, esta fotografia faz parte de um projeto em Aarhus, que é uma cidade na Dinamarca, que foi Capital Europeia da Cultura em 2017, e que também convidou 10 fotógrafos para fotografar a cidade, e eu fui a primeira, que foi em 2013, portanto com bastante antecedência. E esta é a primeira fotografia do projeto, porque uma das características da cidade é que não tem edifícios devolutos, abandonados, e isto era uma exceção. O processo estava parado, o edifício estava abandonado,
e tive que entrar por um buraco com um táxi à espera para eu ir investigar o espaço e fotografar. E de resto, o resto dos espaços depois foram fotografados pronto, em condições normais e com autorizações, e este foi o único, assim, em verdadeira aventura. Este foi outro espaço que eu fotografei para a Faculdade de Arquitetura, para a investigação das casas brasileiras, em Vagos, perto de Aveiro. Este, já em 2016, foi faz parte, isto é o Palácio de Tancos em Lisboa, isto faz parte do projeto chamado Peso Morto, foi criado numa residência artística no Carpe Diem, que é um centro, no fundo, artístico em Lisboa, que estava sediado aqui, no Palácio Marquês de Pombal, que está aqui representado. E o projeto, no fundo, eles fazia parte da residência, eles gostavam que explorássemos o próprio palácio. E aqui também, é aqui que está, no fundo, e eram normalmente 3 ou 4 artistas que, no fundo, que ocupavam os espaços, cada um tinha uma sala destas. E no fundo o que eu fiz foi, havia uma questão importante que era o palácio, ele pertencia à Câmara, e eles iam ser, o Carpe Diem ia ser despejado, estava à venda, e então eu decidi fotografar mais palácios de Lisboa, pertencentes à Câmara, e que estivessem à venda. E depois fiz uma instalação numa destas salas com 4 caixas de metal, cada uma a representar um palácio, e com fotografias e restos de obra, e o nome Peso Morto retirei de um livro que foi escrito pelo arquiteto Keilo do Amaral, dos anos 60, e que falava sobre essa questão dos palácios. Já na altura havia este património cultural que, no fundo, que tinha vindo, não é, dos herdeiros da burguesia, da nobreza, que não sabiam o que fazer com eles, porque já não conseguiam sustentar esses espaços. Então o que aconteceu foi que os venderam, no fundo, à Câmara e ao público, e o que está a acontecer agora está a voltar ao privado, e os palácios, por exemplo, o Palácio de Tancos, foi transformado num hotel e eles estão agora, no fundo, a voltar à propriedade privada. Esta fotografia é do Matadouro, no Porto, na cidade de Porto, e também foi um convite da Câmara de Porto, na altura, com o Paulo Cunha Silva à frente do projeto, não é? Com a perspectiva de transformar o Matadouro num centro cultural. Agora não sei em que pé que está a situação, mas penso que está, não sei, ainda não se vê resultados, pelo menos, mas a ideia foi, no fundo, fotografar o antes da obra, que é uma coisa que também faço recorrentemente, que é fotografar os espaços antes de serem transformados. Por exemplo, este foi um caso que é um edifício na Avenida dos Aliados, e que agora, no fundo, este é outro espaço, são 3 edifícios que foram comprados por esta empresa, que os transformou num hotel e num museu da filigrana na Avenida dos Aliados. Eu fotografei o interior dos edifícios,
e depois fotografei, enfim, a obra posterior, tipo o hotel e o museu, enfim, e a loja cá embaixo também. Isto é uma empresa, uma metalomecânica em Vila Nova de Gaia. Isto são os balneários do espaço, que foi onde eu fotografei também onde eu fiz algumas imagens de um projeto que se chama Limbo, onde eu fotografei protestantes na manifestação, grande manifestação de 2011. Esta imagem é resultado também de uma encomenda da Domus Social para fotografar uma série de edifícios, a maior parte nas casas típicas do século XIX, que iam ser transformados em habitação social. Isto foi o registro anterior à obra. Este é outro. Portanto, o meu trabalho divide-se um bocado entre o espaço, no fundo exploro sempre, quase sempre, o espaço e a arquitetura no meu trabalho, mas eu divido, movo-me em várias áreas, e uma delas é a arquitetura, e trabalho para arquitetos, e também para instituições públicas que no fundo pedem para fotografar o espaço e acompanhar obras, mas também faço os meus projetos de iniciativa própria, os projetos artísticos, em que normalmente depois apresento-se em espaços de galeria ou outros, mas muitas vezes na Galeria Presença, que me representa aqui no Porto, e agora na Galeria das Salgadeiras em Lisboa. Este é outro espaço, que estes espaços eram entre a Ribeira e Miragai, na Baixa do Porto. Este é outro. E estes espaços estavam devolutos, já não eram habitados. Este espaço é de um dos meus últimos projetos que foi em Tóquio, em 2018, onde eu fotografei interiores de casas com a arquitetura preservada, porque o meu objetivo, no fundo, o que me levou a Tóquio foi um livro do Junichiro Tanizaki, que se chama O Elogio da Sombra, é um pequeno ensaio que fala sobre, no fundo, a qualidade da sombra e da escuridão na arquitetura e em várias artes, e eu fui à procura, no fundo, de espaços construídos durante a vida do Tanizaki, e em que a arquitetura estivesse preservada. E foi muito, muito difícil, foi uma investigação de meses e de pedidos de autorização, enfim, complicados, e descobri que em Tóquio, isto concentrou-se na cidade de Tóquio, eles estão sempre a renovar os espaços, por isso é muito difícil encontrar arquitetura preservada. Por isso acabei por só quase fotografar ou igrejas ou casas-museu, como é este o exemplo que estão a ver. Esta casa, por exemplo, é uma casa do museu de um artista chamado Migishi, e que foi construída nos anos 30. Esta é outra casa-museu, que foi construída nos anos 60. Estas casas são incríveis e normalmente misturam a arquitetura oriental com algum desenho também modernista, pronto, que é um tipo de arquitetura também que me apaixona e que me interessa especialmente. E pronto, eu acabo o projeto com esta imagem. Muito obrigada, Inês. Pronto, é sempre muito emocionante ver o teu trabalho e, portanto, estamos agora abertos à intervenção
de quem quiser colocar perguntas, fazer comentários, colocar questões, quer do ponto de vista da estética, quer da técnica, quer do modo de trabalhar da Inês. Portanto, daríamos agora este espaço para poderem manifestar as vossas questões. Eu agora iria citar o Manuel António Pina, que ele dizia assim: pronto, é sempre muito difícil colocar a primeira pergunta, podem começar pela segunda, de maneira que agora é um bocado isso, é uma coisa muito batida e ele é muito citado. Mas agora posso começar eu a perguntar-te como é que tu chegaste a este tema? Sei lá, como é que chegaste aqui? Não inventaste, mas o que é que tem a ver? Se tem a ver com a tua maneira de ser, se tem, qual é a gênese? Muitas vezes tem a ver também com outros autores que nós admiramos e aderimos às suas temáticas. Eu gostava de saber qual é a gênese deste interesse por estas casas sem gente, no fundo. Bem, na verdade, no início do meu percurso, eu não tinha um interesse específico em arquitetura de todo. Mas também nunca me interessei propriamente por fotojornalismo ou fotografia documental. Eu, no fundo, comecei por fotografar, estava na universidade em Braga, a estudar Relações Internacionais, e comecei a fazer um curso de teatro extracurricular e um curso de fotografia. Então depois comecei a fotografar as peças de teatro, e foi assim que eu comecei a fotografar. Por isso, no fundo, o meu interesse inicial foi sempre muito por fotografia, muito, no fundo, afastada quer dizer, muito encenada, no fundo. E comecei pelo preto e branco, médio formato, enfim, mas depois decidi ir estudar para Londres, e aí descobri a cor, porque na escola tinha um laboratório que imprimia a cores, e isso mudou muito a minha percepção do que se podia fazer, porque eu, mesmo a preto e branco, sempre me interessou mais usar filtros e contrastes e coisas que se afastassem um bocado, quer dizer, no fundo tratar a fotografia mais como um objeto plástico e não como um documento da realidade. E nesse laboratório na escola, em Londres, eu percebi que podia também alterar, pronto, no fundo, controlar a impressão e no modo como eu queria. Mas aí, mesmo aí, nessa altura, no fundo, o meu tema nunca foi arquitetura, mas o que aconteceu foi, depois do curso, quando eu voltei a Portugal e comecei à procura de um emprego, e ainda hoje não há anúncios de emprego para fotógrafos em lado nenhum, quase, é mesmo raro. Mas eu encontrei no Expresso a dizer que precisavam de um assistente para fotografia de arquitetura, e comecei a trabalhar com um fotógrafo que se chama João Ferreira, em Matosinhos, e comecei pronto, aí foi o meu contacto com a arquitetura, e a fazer fotografia de arquitetura. Ao mesmo tempo, nessa altura mudei para a Baixa do Porto e comecei a fotografar e a andar pela rua, entrar em edifícios e fotografar os espaços. Pronto, o Porto não é o que é agora, não é? Estava pronto, muito decadente, enfim, e era muito fácil entrar em montes de sítios e encontrar arquitetura, pronto, com muita patina, que eu também é o que me interessa. Não me interessam espaços espaços novos e, enfim, e brilhantes, interessa-me gastos e sentir-se o tempo, no fundo, e texturas nos espaços. Pronto, e foi, no fundo, eu, quando comecei a trabalhar com esse fotógrafo, estava
durante o dia também a fotografar ou a tratar imagens de arquitetura, e foi assim, no fundo, fui assimilando, fui-me apaixonando pela arquitetura, basicamente, e por espaços sem pessoas, e comecei, no fundo, mas continuei sempre com este interesse em não fazer só o documento. Interessa-me também criar algum mistério nas imagens, exagerar se calhar um bocado os ambientes, no fundo criar, se calhar tentar que haja alguma narrativa ou que as pessoas imaginem alguma coisa que não está lá. Que eu acho que pronto, as fotografias de arquitetura ou de espaço, ou sem gente, no fundo, também podem proporcionar. Pronto, e foi assim que começou o meu interesse, e a partir daí, pronto, com essas imagens, exatamente, que eu comecei a fotografar no Porto. Depois candidatei-me ao prémio FNAC, que ganhei em 2017, e desde aí, no fundo, não parei, porque comecei a receber convites e, no fundo, para fazer, pronto, para integrar projetos e fazer projetos e trabalhar para fotógrafos e, pronto, enfim, tenho todos os anos, ou de 2 em 2 anos, tento criar também um projeto meu. Agora acabou uma exposição na Galeria Presença de uma série de fotografias que eu fiz em Copenhague, que foram adiadas, no fundo, eram para ser em 2020, no início, depois foram só no fim, mas pronto, foi no fundo foi uma residência na Embaixada de Portugal, e eu decidi, ainda não sabia o que havia de fazer, mas sabia que era em Copenhague, mas depois, dadas as circunstâncias da pandemia, eu consegui ir numa altura em que abriu o país, que Portugal não teve durante meses impedido de entrar na Dinamarca, os portugueses, e pronto, e consegui, e decidi fotografar, no fundo, interiores de espaços culturais, que foi uma área que foi, pronto, bastante afetada pela pandemia, esses espaços estavam quase todos a reabrir, e na verdade até havia uma imensa energia, sentia-se assim as pessoas pronto, felizes e cheias de energia, pronto, para recomeçarem, no fundo, espetáculos e, pronto, e a atividade normal que tinha ficado parada durante muito tempo. E pronto, e trouxe no fundo esse projeto para cá agora. E é isso. Agora, o último projeto que fiz foi em Belgrado, que também foi adiado um ano. Fiz uma exposição em maio, parte do Festival de Fotografia de Belgrado, e ao mesmo tempo aproveitei também para fazer um projeto, e pronto, e estive a fotografar a cidade. E agora, neste momento, estou a fazer um livro sobre o projeto, e que vai ser uma exposição na Galeria das Salgadeiras no início de 2022. Ora bem, ótimo, obrigada. Fizeste aí sem ser cronologia, um percurso, ficamos a perceber melhor. E então, alguém quer colocar alguma questão? Posso eu intervir? Força, Francisco, força. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu estou aqui por mero acaso, e estou aqui por mero acaso porque é um assunto que me interessa, mas na verdade estou aqui porque estudei em Lamego há muitos anos, há muitos anos mesmo. Neste momento estou no Porto, tal como a Inês, penso eu que também está aqui no Porto, não é? Na verdade moro em Ilhavo, em Aveiro, mas estou aqui no Porto neste momento.
porque trabalho aqui. Então, nas minhas pesquisas, acabei por ir parar a uma página que promove justamente estes encontros, que eu acho fabuloso, né? De facto, fala sobre imagem, fotografia, convidar pessoas, que eu acho de facto muito interessante. Eu próprio também faço de fotografia, mas de forma amadora, vá lá, diria assim, se bem que são áreas que me são próximas, porque eu trabalho na área do design, da publicidade. Então, então é isso. Fazendo um breve contexto, porque é que eu estou aqui, que é por mero acaso, mas que de facto é um prazer enorme estar aqui e também, de alguma forma, reviver um pouco da minha passagem pelo Lamego. Foram 7 anos que estive lá, há muito tempo que lá não vou, mas há sempre algo que fica, não é? Eu acho que isto tem muito a ver com memória e tem muito a ver também com o trabalho que a Inês faz e que aqui apresentou, não é? Que na verdade são fragmentos de memória, diria assim, que eu acho muito interessante, de facto. Bom, mas eu tenho uma questão que, na verdade, me persegue há muitos anos, depois de muitas leituras, nomeadamente a Câmara Clara do Roland Barthes, mas não só, que eu sempre coloco quando intervenho neste tipo de encontros. Então, a questão é esta: o que é para a Inês uma boa fotografia? Eu sei que é uma questão difícil de responder, eventualmente, enfim, acho eu, mas não posso deixar de lhe colocar esta questão: o que é uma boa fotografia? Pensei que me ia perguntar que era o studium e o punctum. Sim. Enfim. Não, eu acho que uma boa fotografia, em primeiro lugar, é que nos emociona mais, para mim. É o que eu gosto de ver numa fotografia. E depois depende do contexto, não é? É completamente aleatório, pode ser, é muito variável e não precisa de ter tema, ou enfim, pode ser pelos, pela composição, pelas cores, a fotografia pode estar péssima em termos de composição e cores, mas ser o conteúdo, não é? No fundo, a história que conta. Eu acho que varia, mas idealmente, no fundo, se calhar uma boa fotografia é o que conjuga isso tudo, não é? Em termos estéticos é boa e em termos de conteúdo, de história, de informação, também conjuga esses critérios. Assim de repente. Claro. Ok. Era essa questão que eu tinha para colocar. Eu, como disse, faço de fotografias também, mas é curioso, só um parênteses muito rápido, sem naturalmente estar a ocupar muito tempo. Eu tive um problema de visão enfim, aqui há uns anos, 2, 3 anos, que na verdade, enfim, fiquei quase sem ver durante algum tempo, então acabei por desenvolver um tipo de imagens que são imagens com tempos de exposição muito longos, por exemplo, e que eu tentei, na verdade, reproduzir nessas imagens a visão que eu tinha quando estava com esse problema que ainda não terminou. Então, enfim, sempre me questiono, e essa questão já me foi colocada, se este tipo de imagens são também, se este tipo de fotografias são também, portanto, fotografias, não é? É claro que a fotografia é a escrita mecânica da luz do real, não é? Ou do suposto real, que pode ser ficção também. Então esta conjugação entre o real e a ficção é algo que de facto me interessa particularmente, porque, por exemplo, estas imagens que mostrou são imagens
interessantes, não é? Que naturalmente nos induz ou nos retratam uma memória, são vestígios de uma passagem ou de um edifício ou de uma particularidade do edifício, mas que são de facto, existe uma imagem que é facilmente descodificável, diria assim, para simplificar, se bem que uma fotografia ou a mesma foto pode ser interpretada de forma diferente pelas pessoas que veem essa foto. E a questão é essa, se de facto, quando fala de conteúdo, se esse conteúdo é um conteúdo explícito ou se não é tanto assim, se são de facto indícios, sinais que se dão na imagem ou que se retratam no sentido de indicar uma possível leitura. Quer dizer, no caso das minhas imagens, o conteúdo, lá está, como estava a dizer, e acho muito bem, as fotografias acho que são muito subjetivas, não, lá está, é um registro mecânico da realidade, mas quer dizer, pronto, de um lado e do outro lado é ficção, é poesia, enfim. Agora perdi um bocadinho, mas as imagens são subjetivas, não é? E no fundo o espectador é que no fundo acaba no fundo de interpretar a imagem com todo o seu passado e a sua memória, não é? E, por exemplo, nas minhas imagens, uma pessoa que conhece estes espaços do Porto terá uma impressão diferente das pessoas que não conhecem, não é? Por isso, no fundo, toda a história que as pessoas trazem transforma completamente a forma como interpretam uma imagem. E pronto, agora, a maneira como se relacionam, lá está, pode ser porque conhecem o espaço e contam, lembram-se de uma história que aconteceu naquele espaço, ou então pode lembrar outro espaço noutro sítio, ou a luz faz a pessoa sentir-se bem, ou seja, o que quer que seja, ou, não é? No fundo, transportam as pessoas para diferentes espaços, para diferentes dimensões, e pronto, e também é isso que define também uma fotografia, uma imagem, penso eu. Obrigado. Eu agora iria ler aqui um comentário e duas perguntas da Cristiana Milhão. Na área da fotografia sempre senti algum fascínio pelas casas devolutas, pelas casas sem gente, pelo passado, pela passagem do tempo sobre as casas, pelos vestígios do abandono. Assim que conheci o trabalho da Inês, passei a não me atrever a fotografá-las, porque seria arruinar o belo trabalho que a Inês faz com a fotografia, ou melhor, estragar a imagem do que eu quereria conseguir fazer. Servem-me sempre do momento de contemplação e por isso agradeço. Tenho apenas uma pergunta: porquê o formato quadrado? Houve uma escolha pensada no tipo de câmara usada? Duas perguntas afinal e obrigada, diz a Cristiana. Obrigada. Obrigada pelo comentário, bem, é muito simpático, mas por favor não deixe de fotografar. Mas por acaso ela refere estes espaços devolutos e enfim, lá está, mas a maior parte do meu trabalho procura exatamente fotografar espaços que são usados, mas que não parecem, não é? E é isso também uma das coisas que eu gosto, desta atenção e esta ambiguidade no fundo. Em relação ao formato,
o formato quadrado, no fundo, sempre dei prioridade a fotografar a arquitetura, porque serve exatamente para me afastar um bocado do tipo de fotografia documental, porque, no fundo, o formato retangular, horizontal, no fundo, aproxima-se mais no fundo, do nosso olhar humano, natural, não é? E o formato quadrado faz com que, pronto, no fundo se afaste mais do documento da realidade e encaixe a imagem mais como um objeto plástico. Além disso, eu fotografo quase sempre com grandes angulares, e que no formato quadrado também resultam particularmente bem, por causa da forma como as linhas, no fundo as linhas se distribuem no formato, pronto, porque se for retangular existe muito mais distorção, e no formato quadrado penso que mantém-se uma certa emoção dada pela distorção, mas sem se sentir muito essa parte técnica da distorção. Portanto, essa é a minha perspectiva. Mais alguma questão? Pronto, enquanto penso, tu fotografas com que tipo de câmara? E se achas, e porque é que, sendo ela qual for, qual a razão? Eu fotografo sempre com 35mm digital, mas a maior parte das vezes fotografo na vertical, porque já estou a pensar no fundo em cortá-las para o formato quadrado. E na verdade haveria a hipótese, não é, de fotografar com uma câmera no fundo já com formato quadrado e digital, só que isso limita-me bastante, porque em termos técnicos, depois na pós-produção, no reenquadramento, existe muito mais liberdade, muito mais de opção onde reenquadrar a imagem, para cima e para baixo, e que é muito importante. Às vezes está-se a fotografar e o chão fica presente demais, e fotografando na vertical consigo, no fundo, fazer o quadrado muito mais acima e cortar muito o chão, por exemplo. São coisas, enfim, é uma questão prática e que para mim tem funcionado mesmo bem. E eu no fundo comecei a fotografar com película e passei por todo o processo, e uma das razões que me fez continuar a fotografia, que me apaixonou, foi a minha primeira impressão a preto e branco, porque é simplesmente mágico, e com certeza que foi uma das razões para eu continuar a fotografar. Hoje em dia eu sinto muita magia também na parte de pós-produção, porque eu fotografo sempre 3 exposições para garantir uma certa amplitude na luz, mas também é um segundo momento de criação, no fundo, como antes era no laboratório, não é? Como ainda hoje, muita gente imprime, não é? Existe um momento de registro da máquina, mas a impressão também transforma imenso as escolhas que se fazem na impressão, não é? E neste caso em digital, na pós-produção, para mim correspondem a um segundo momento de criação, e que normalmente, no fundo, trabalho um bocadinho a luz e a cor nas imagens, e que faz com que, no fundo, o meu trabalho tenha uma linguagem
próxima, independentemente dos sítios que fotografo, não é? Às vezes sejam eles contemporâneos ou não, ou antigos, e isso faz com que também, pronto, a maneira como eu trabalho as fotografias em pós-produção, fala-se um bocado, aproximarem-se, no fundo, de uma linha, uma linguagem que eu tenho. Obrigada. Mais alguém? A Eliane diz que acha muito legal a forma como você trabalha a luz. A fotometragem é perfeita. Obrigada. Dou o meu melhor. Mas pronto, eu acho que de qualquer maneira, acho que a fotografia é um mundo tão vasto e é tão subjetivo e não, quer dizer, eu sinceramente acho que há espaço para todo tipo de fotografia e gostos para todo tipo de fotografia. E eu admito que a fotografia da arquitetura seja, se calhar, uma área que seduz menos pessoas, porque acho que pronto, está estudado que as fotografias com pessoas que no fundo seduzem mais as pessoas, têm mais cliques, não é? Hoje em dia nas redes sociais, enfim. Mas dá muito prazer também fazer parte deste nicho, deste mundo, no fundo, pequeno e não ser mainstream. E pronto, agrada-me muito, no fundo, pertencer assim pronto, a um grupo pequeno, no fundo, ou menor de fotógrafos. Ótimo. Mais alguém? Eu fiquei com curiosidade. Quem Inês falou do projeto Copenhague, que fotografou espaços culturais em que se sentia uma energia de alegria das pessoas voltarem à vida. São também fotografias sem gente. São, exatamente. E não se sente nada dessa energia. É isso que eu ia perguntar, como é que... Não, mas estou curiosa por conhecer esse trabalho, porque não sei se acredito que não passe essa energia no seu trabalho, como, da mesma forma como passa nas fotografias que agora nos mostrou, não é? Acredito que esteja presente essa energia e tenho muita curiosidade. Pois não sei, mas uma das coisas também que acho que é, pronto, define o meu trabalho é que acho que é muito conceitual, então acho que há imagens que mudam conforme o texto que as acompanham, quer dizer, é diferente uma pessoa ter informação sobre o que aconteceu, ou o que é que me levou a fotografar, quer dizer, e não se vê nas imagens, por isso é que eu acho que não é obrigatório, aliás, acho que nem deve ser obrigatório uma pessoa olhar para uma fotografia, ser preciso ler informação sobre o que é aquilo, sobre o que é a fotografia, mas às vezes pronto, acho que enriquece no fundo a imagem, é bom saber o que aconteceu e no fundo o que levou àquela fotografia, o que é que se passa naquela fotografia. E neste caso é mais uma ambiguidade ou mais uma contradição que passa pelo meu trabalho, que é eu fotografo espaços vazios, mas que no fundo estavam cheios, ou cheios não estavam, enfim, mas pronto, onde há pessoas e há barulho, ou que eu espero que as pessoas passem, ou acontece imensas vezes eu fotografar em sítios, pronto, são todos interiores e muitos são escuros, e às vezes estão mesmo pessoas a passar, enquanto eu tiro a fotografia, faço exposições longas em tripé, e as pessoas desaparecem, por isso
no fundo, o registro também não é real, quer dizer, não é? Quer dizer, eu fotografei e a pessoa estava lá, só que desaparece por questões técnicas, no fundo, que é mais um sinal desta subjetividade e ambiguidade da fotografia. E pronto, é outras das tais coisas que eu gosto de explorar no meu trabalho, é tipo, parece que é, mas não é, ou no fundo o que eu fotografei não estava lá, ou não se vê o que estava lá. Parece, cada pessoa no fundo pode contribuir também com a sua imaginar o que se poderá ter passado. Pronto. Lá está, e, por exemplo, na exposição de Copenhaga havia um texto e que descrevia, no fundo, pronto, as circunstâncias em que foram feitas as imagens e conta a história e que os espaços estavam, a maior parte dos espaços já estavam abertos e não estavam fechados. E isso é mais uma informação também, no fundo, que dá um contexto histórico à imagem. No fundo isto foi fotografado durante a pandemia, espaços que foram afetados, mas que estavam, eu consegui fotografar esses espaços que estavam a abrir, porque o confinamento tinha acabado, mas também, e depois passado um mês de eu estar lá, 3 semanas, fechou tudo outra vez. Por isso, quer dizer, eu apanho aqui um momento histórico no tempo e que para mim foi muito feliz, não é? Porque passado uma semana os portugueses já não podiam entrar outra vez e passado 3 semanas fecharam os espaços todos e eu nunca poderia ter voltado, no fundo. E pronto, acho que isso também é interessante. Eu tinha aí a mão levantada, não sei se posso intervir, se não. Sim, ia precisamente dar-lhe a palavra. Faz favor, António. Eu gostava de perguntar à Inês o porquê do formalismo das suas imagens. É porque a arquitetura pede esse formalismo? É uma questão de percurso? E eu, de repente, estou-me a lembrar uns trabalhos bastante antigos seus, mais do género de galeria, que há uns anos estiveram numa feira de arte, lembro com uns fumos, já não me recordo que tipo de trabalho era, mas, portanto, será uma questão de percurso? Será uma questão de idade que nós, à medida que os anos passam, refugiamos-nos nesse formalismo? Ou é simplesmente uma questão de influência de outros fotógrafos? Gostava de perceber a razão desse formalismo, sendo que formalismo não significa, já agora esclarecendo, nada de negativo, é apenas uma opção estética, pelo menos para mim. Eu gostava de conhecer a opinião da Inês, o porquê das suas imagens. Eu acho que tem a ver com, no fundo, o meu começo, o meu primeiro contacto com a fotografia de arquitetura. Eu era constantemente lembrada que as linhas tinham que estar direitas, na vertical, e isso era uma das regras. E eu, na verdade, também, pronto, aprendi a apreciar isso. E acho que eu diria que lá está, parece-me que se eu fotografasse um edifício com pronto, baixo para cima, isso para mim, olha, como está a minha imagem aqui atrás, eu nunca fotografaria isso, lá está, para mim não, porque lá está, parece uma coisa mais de apanhar o momento, não é? Que é o que não me interessa, no fundo. Interessa-me, parece apanhar um momento que se arraste, parece que um vídeo que parou ali pronto, que estamos ali, ao contrário, exatamente apanhar o momento. Acho que se calhar esse formalismo serve um bocado a esse propósito, de estancar mais, E viver o espaço. Sim, de entrarmos mais nos espaços, não sei se será isso, mas enfim, mas acho que tem a ver com a fotografia da arquitetura em geral,
e de eu apreciar aprendi a gostar desse formalismo, lá está, e de minimalismo, não é? Porque o minimalismo também permite, no fundo, ter menos informação e permitir divagar mais, não é? E uma pessoa viajar mais no espaço e pronto, e lá está, volta ao mesmo, ter menos informação e afastar-se mais e potencialmente da realidade, enfim. Olha, só aqui uma questão antes de passar para ler uma intervenção do Rodrigo Delgado. A Cristiana diz que pensa que esse trabalho dos fumos é o peso morto. Não, pois falou dos fumos, isso é um... Eu não falei nisso porque, quer dizer, de vez em quando sai um bocado a fotografia da arquitetura e faço outros projetos que não são de espaços e esse não é o peso morto. O peso morto é o... Sei que é bastante antigo e que esteve numa feira de arte, não sei se foi na Arco. Foi Arco, em Lisboa. Sim. Talvez. Sim, mas esse projeto é o Limbo, que foram fotografias de manifestantes que eu fiz e que fotografei-os imersos. A ideia era num nevoeiro de Dom Sebastião, no fundo, de não inscrição do José Gil, enfim, um bocado essa ideia de que a juventude estava, e não só a juventude na altura, que foi na altura da Troika, estava um bocado presa neste limbo e não conseguia avançar e não conseguia, enfim, sair dali. A ideia é um bocado essa. E eu fotografei os manifestantes, no fundo, com uma máquina de fumo, tinha um assistente a lançar fumo E a ideia era criar esta ideia de imersão em nevoeiro. E pronto, só que isso foi um bocado... um projeto que saiu um bocado desta urgência de querer comentar, no fundo, a atualidade, porque eu participei na manifestação de 12 de março, e esses manifestantes eram na manifestação de 12 de março de 2011, penso eu, quando estava o Sócrates no poder e havia imensa insatisfação e foi a maior manifestação, no fundo, civil, desde o 25 de Abril, e aquilo impressionou muito, então eu quis um bocado comentar isso e pronto, e saí um bocado do meu registro normal e fiz estes retratos do Limbo. E foi isso, mas pronto, foi uma exceção, no fundo. Bom, então eu agora iria ler só aqui uma pequena nota. Eu acho que nessa manifestação era no tempo do governo do Passos Coelho. Não? Foi anterior? Não, foi muito antes, era o Sócrates ainda. Pronto. Não, isso eu tenho. Depois houve outra aqui enorme no Porto. Sim. Aliás, várias, não é? Houve várias manifestações. Mas o meu projeto foi antes do Passos Coelho. Ok. Olha, tem aqui, portanto, a intervenção do Rodrigo Delgado que diz: nas fotografias da Inês e deste tipo, penso que fico sempre a pensar em quem viveu e usou o espaço como fantasmas a revistarem, ou melhor, para imaginar a vida desses espaços quando eram utilizados antes do abandono. Mas pergunto se quando fotografa estes espaços, se não pensa também em cinematografia e em certas linguagens de alguns autores como Wes Anderson e as suas capturas muito ortogonais e equilibradas, e pergunto quais as referências da Inês. Autores que agradam a Inês, fotografia ou cinema ou outro? Ui, essa pergunta é tão difícil, porque na verdade eu nunca me lembro assim de nomes quando e não tenho nenhum, quer dizer, os fotógrafos que eu gosto e que admiro mesmo são muito diferentes de mim, portanto, quer dizer, para mim o fotógrafo que eu mais gosto de português é o Paulo Nuzzolino, que acho que é incrível e é inacreditável e não tem nada a ver com o que eu faço, não é?
Mas em termos de influência, pronto, diria que há, se calhar, influência de fotografia, mas diria que vem de todo lado, também de cinema também, sem dúvida. Talvez o Wes Anderson, sim, acho que revejo-me bastante no Wes Anderson, porque tem uma linguagem também, lá está, bastante formal e um bocado encenada, de certa forma, não é? E agora não estou a lembrar de mais nomes. Enfim, mas uma das áreas também que me influencia é a ilustração. Também, pronto, também gosto muito de ilustração e até livros, pronto, novelas gráficas e livros infantis, enfim, que é uma coisa que pronto, é uma área que também tem bastante influência. Eu lamento muito agora não ter nomes, devia ter-me preparado se calhar, mas não consigo lembrar-me agora de referência, lamento. Mais alguma questão? Também estamos a chegar perto do fim. Eu não sei se te posso fazer uma pergunta pessoal, podes responder ou não. Sim, Que claro. És mulher, que não é fácil, não é? Mesmo em qualquer área, mas na fotografia também. E acho que és mãe de 3 filhos, não é? Sim. Uhum. E uns gêmeos, não é? Tens Sim. 3 gêmeos. 3 rapazes. 3 rapazes. Portanto, és a rainha da casa, não é? Portanto, com 4 homens. E agora? Até agora gostei. A minha questão é esta: tu tens este trabalho, mas tu falaste rapidamente em Dinamarca, Belgrado, Tóquio. Como é que é esta gestão? Porque esta questão, parecendo que é uma coisa muito privada, é também, de certo modo, pública, e o facto de tu seres mulher e com essa condição familiar, que aparece muitas vezes como uma impossibilidade. E, Uhum. portanto, eu gostava que tu, se puderes, dissesses como é que é. Sim, acho que se fosse homem era mais fácil, sem dúvida, não é? Tanto no mundo da fotografia como em questões práticas de gerir trabalho com a vida familiar. Quer dizer, na verdade, enfim, o meu marido ajuda-me imenso e quando eu não estou cá tenho ajuda, tenho outros suportes e pronto, ele fica com os miúdos e eu também, lá está, nunca posso ir neste momento mais de 10 dias fora, não é? Porque os miúdos são pequenos. E há um limite, normalmente uma semana, 10 dias no máximo, se for para um sítio longe, tipo quando fui a Tóquio, por exemplo, tive 2 semanas. Quer dizer, não é fácil, mas pronto, pronto, consigo dar esse tempo, mas, por exemplo, já não consigo fazer residências, que era uma coisa que eu gostaria imenso de ter essa oportunidade, e penso se calhar depois mais tarde, mais prolongadas, em que posso estar um mês num sítio e pronto, investigar um sítio a sério, não é? Como deve ser. Neste momento, pronto, estou limitada no tempo. E pronto, mas isso qualquer pessoa também com filhos fica limitada também no tempo diário, não é? Isso, enfim, qualquer pessoa sabe que, enfim, o tempo de horas que eu tinha antes de ter filhos era, quer dizer, trabalhava ao fim de semana, estava sempre a trabalhar e eu continuo a adorar e para mim o meu trabalho é um prazer e custa-me, na verdade, não ter mais tempo para o meu trabalho. Por isso, quer dizer, é uma opção e um bocado, pronto, um esforço. Eu acho que também é porque gosto mesmo do que faço, então, e também gosto muito dos meus filhos, por isso dedico-me aos 2 e tento dedicar-me, pronto, o que posso aos 2. Mas também, pronto, tenho ajuda
que me permite ir de vez em quando fazer estes devaneios, não é? E fotografar. Tenho a desculpa que é trabalho, então posso ir. Mas é engraçado, eu quando estive em Tóquio, por exemplo, estive com uma colega minha que estudou comigo em Londres e que fotografava para a Vogue, tinha morado em Itália, enfim, e tinha um filho com 8 anos e ela dizia que só saiu uma vez de casa à noite em 8 anos e foi para uma inauguração da própria exposição, porque é mesmo mal visto as mulheres saírem de casa com filhos, quer dizer, nem sequer é uma opção deixar com os pais ou com uma babysitter, quer dizer, por isso acho que eu ao mesmo tempo sinto-me muito privilegiada por poder viver num tempo em que posso ter esta profissão e posso partilhar a minha vida de trabalho e casa e não ter que saltar em casa. Pronto, e poder, de certa forma, esta passagem também do mundo, no fundo, de película para o mundo digital, também me favoreceu muito porque permite-me, pronto, isto fugindo um bocado da questão, mas pronto, mas também acho que, falando da sorte em que é viver neste momento, que é em que as mulheres têm cada vez mais liberdade e direitos, pronto, e também no mundo digital de poder aproveitar esta possibilidade, no fundo, de trabalhar as imagens em digital, também a mim favoreceu-me bastante. Mas pronto, como mulher, lá está, não é, não é fácil, mas enfim, acho que eu olho para a questão mais como sendo uma privilegiada, porque acho que tive muita sorte no meu trabalho e posso viver só da fotografia. Também nem toda a gente, nem homens também conseguem, nem todos os homens, portanto acho que tive sorte de estar a viver neste momento. Tive sorte porque acho que não é só talento que é preciso ter, é preciso conhecer as pessoas certas, estar pronto, sempre a trabalhar, claro, mas é preciso ter sorte de pronto, estar no sítio certo, no momento certo, enfim. E acho que pronto, na minha vida aconteceu isso. Ótimo. Haveria mais alguém que queira colocar alguma questão? Se não, era agradecer muito à Inês e que ela nos continue a revelar lugares sem gente, porque também são estes lugares sem gente que abrem portas para a criatividade do observador. E de facto são as coisas mínimas, quando as coisas estão todas mostradas, estão todas definidas, o espaço de liberdade é claramente menor. E de facto nas casas que nós vimos hoje, e seria muito interessante, não temos tempo de pensar qual era a casa, qual foi a fotografia que mais teria sensibilizado, isso daria discursos interessantíssimos e com certeza todos muito diferentes, alguns deles poéticos, outros não poéticos, mas esse espaço de liberdade, que o espaço livre que a Inês nos dá é um espaço criativo e nesse aspecto é muito bom, o teu trabalho é muito bom e estamos muito contentes por estar perto de ti e obrigada. Obrigada, Manuel, eu é que agradeço o convite. Obrigada a todos por estarem aqui. Tá. Obrigado, nós. Obrigada, boa noite. Obrigado também.